Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de janeiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O objetivo estratégico da Ucrânia, falando militarmente falando, é fazer a Rússia ter 50 mil baixas por mês. A Rússia hoje tem entre 30 a 35 mil. O novo ministro da Defesa da Ucrânia, nomeado há poucos dias por Zelensky, colocou essa meta para aumentar o desgaste do exército da Rússia. Outro assunto é as táticas atualizadas russas durante ataque com mísseis que aconteceram na data de ontem. E a usina nuclear de Chernobyl restabelece o fornecimento de energia elétrica, embora que sob muito cuidados para que não aconteça um acidente que, na realidade, teria sido provocado pela Rússia, que bombardeou o teto da usina. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Aqui vocês vão ver a verdade, sempre. Muito obrigado. O novo ministro, o Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa ucraniana, afirmou que um dos objetivos estratégicos, não é o único, da Ucrânia na guerra é infligir até 50 mil baixas à Rússia por mês, a fim de tornar a guerra insuportável para ela. O presidente estabeleceu uma tarefa clara, diz Fedorov: construir um sistema capaz de deter o inimigo no céu, avançar em terra e intensificar ataques assimétricos e cibernéticos contra os russos e sua economia. Tornar o preço da guerra para a Rússia tão alto que ela não possa suportá-lo. Assim, impor a paz pela força. De acordo com Fedorov, a diplomacia tem sua própria linha de atuação, mas, paralelamente, o Estado deve alcançar resultados na esfera militar. Ele informou que várias etapas-chave foram identificadas para isso, sendo a primeira delas a reestruturação da gestão. Segundo o ministro, a abordagem do Ministério da Defesa em relação ao seu trabalho deve mudar. Não se trata apenas de aquisição e fornecimento de material bélico, mas também de supervisão civil, coordenação e sincronização clara dos processos. É necessário definir as metas corretas. Um sistema que não as possui começa a adoecer. Portanto, a gestão é a primeira tarefa. A gestão deve ser estruturada em torno daqueles que são capazes de atingir as metas estabelecidas. Se as pessoas não demonstrarem resultados mensuráveis, não podem permanecer no sistema, afirmou o ministro Mikhailo Fedorov. Ele também denominou o segundo objetivo estratégico como a escala das perdas sofridas pelo inimigo. No mês passado, 35 mil pessoas foram as baixas da Rússia. Todas essas perdas foram comprovadas em vídeo, 35 mil mortos. Ou seja, a Rússia perdeu 35, não baixas, porque baixas normalmente inclui feridos, gravemente feridos. Segundo ele diz aqui, são 35 mil pessoas mortas. Isso foi comprovado em vídeos que o Ministério da Defesa recebeu, feitos pelos próprios ucranianos, dessa eliminação de russos na frente de combate. Se chegarmos a 50 mil, veremos o que acontecerá com o inimigo. Eles enxergam as pessoas como um recurso, cujos problemas já são óbvios. Bom, isso está na cara, né? Se for 50 mil por mês, hoje tem aproximadamente 700 mil soldados russos em todo o teatro de operações. Significa que, no final de dezembro, vão restar 100 mil, né? Que 50 mil por mês, vezes 12 meses, já era o exército russo no final do ano. E com certeza a Rússia não vai ter a capacidade de repor toda essa força. Vamos ver. E agora, ultimamente, eles têm aumentado muito esse número de baixas da própria Rússia, porque principalmente na região ali de Pokrovsk, Mizhnohrad e Dobropilha, que as baixas chegaram há alguns dias a 27 russos por um ucraniano. Enquanto isso, a Rússia usou táticas atualizadas durante o mais recente ataque em massa com mísseis e drones.
segundo o presidente Zelensky. Também afirmou isso ontem, e no ataque mais recente dela, que aconteceu em 20 de janeiro, ou seja, ontem, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky, acrescentando que Kiev informaria os aliados, incluindo os Estados Unidos da América, sobre o ocorrido. A greve noturna teve como alvo subestações que abastecem usinas nucleares e provocou extensos cortes de energia elétrica, água e aquecimento, inclusive em Kiev. Esse bombardeamento das subestações ligadas a energias nucleares pode também trazer um risco muito maior, não só para a Ucrânia, mas se houver alguma liberação de material radioativo que tenha reflexos lá na usina nuclear, também isso pode ir também para a Rússia, atingindo inclusive a sua população civil. Mas parece que o ditador da Rússia, desesperado por uma vitória, desesperado em ficar com a Ucrânia, pelo menos com Donetsk no primeiro momento, faz essas loucuras, crimes cada dia que passa, ele aumenta os seus crimes. Ele sabe que ele tem a cobertura do seu principal aliado, Donald Trump. O comandante da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia relatou o uso de nossos sistemas, nossos que eu digo ucranianos, que eu peguei aqui, li aqui o que o Zelensky falou, né? Então, o Zelensky falou o seguinte: o comandante da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia relatou o uso de nossos sistemas de defesa aérea para abater mísseis russos. E as conclusões iniciais sobre as táticas atualizadas do inimigo, disse Zelensky. Aí ele fala: eu instruí os militares a contactarem imediatamente nossos parceiros, principalmente os Estados Unidos da América, e a informá-los detalhadamente sobre a mudança nas táticas de ataque da Rússia, o direcionamento específico à infraestrutura energética. Zelensky não deu detalhes sobre quais eram as táticas atualizadas. Entre os 33 mísseis lançados pela Rússia durante o ataque estava um míssil antinavio hipersônico Zircon, que é raramente usado. Tecnicamente, trata-se de um míssil de cruzeiro impulsionado por um motor chamado Scramjet, que fornece ao míssil o impulso hipersônico necessário. Em 2019, o presidente russo e ditador Vladimir Putin afirmou que seria um míssil hipersônico capaz de acelerar a cerca de Mach 9, o que significa que o míssil viajaria 9 vezes a velocidade do som e teria um alcance de mais de 1.000 quilômetros, declarando-o ousadamente, segundo Putin, invencível. Mas, devido ao seu uso limitado, pouco se sabe com certeza sobre suas capacidades, ou seja, porque ele tem muito pouco uso. Raramente ele é usado, e a primeira vez que foi usado em campo de batalha, de maneira muito rara, é agora na guerra criminosa de Putin contra a Ucrânia. Enquanto isso, a usina de Chernobyl restabeleceu o fornecimento de energia externa após uma interrupção temporária causada por um ataque russo, segundo o Ministério da Energia. A usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, estabeleceu o fornecimento de energia elétrica após uma interrupção temporária causada por um ataque em massa da Rússia à infraestrutura energética. O ministério afirmou que, apesar dos ataques noturnos com mísseis e drones contra importantes centros de distribuição de energia que abastecem a zona de exclusão de Chernobyl, todas as instalações da usina, incluindo o novo confinamento seguro e os locais de armazenamento do combustível nuclear usado, estão agora recebendo energia do sistema energético unificado da Ucrânia e operando conforme o necessário. Os níveis de radiação no local em toda a zona de exclusão permanecem dentro dos limites permitidos, ou seja, existem radiação no ar por ali, mas segundo eles, nível permitido. Eu só não sei e não entendo o que são níveis permitidos. No início do dia de ontem, 20 de janeiro, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que o mais recente ataque em massa da Rússia contra a Ucrânia afetou temporariamente várias subestações elétricas ucranianas, incluindo a usina nuclear de Chernobyl. A central nuclear de Chernobyl, o correto é Chernobyl, tá? Eu às vezes erro aqui, mas é Chernobyl. Chernobyl é russo, Chernobyl é ucraniano. Perdeu toda a energia externa e as linhas de transmissão para outras centrais nucleares que também foram afetadas.
A AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, está acompanhando ativamente os desdobramentos para avaliar o impacto na segurança nuclear, segundo o diretor-geral da AIEA, o italiano Rafael Grossi, sem ele ter mencionado a Rússia. O Ministério da Energia da Ucrânia alertou que os ataques russos podem causar cortes de energia na usina nuclear de Chernobyl, constituem uma grave violação dos princípios de segurança nuclear e representam uma ameaça que ultrapassa as fronteiras da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.